Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de C Sharp. Bom, na aula passada nós falamos aqui, sobre os tipos de variáveis. Então eu estou aqui com um projeto dos tipos de variáveis. A gente viu algumas sintaxes que a gente pode utilizar, como region, e os tipos de variáveis. Vimos também como a gente declara as variáveis, como a gente atribui valores a essa variável e depois recupera também os valores dessas variáveis, tá? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre operadores e também nós vamos entrar no assunto de expressões, tá? Bom, primeiro vamos ver os operadores básicos aqui que são os mais conhecidos da matemática, tá? Por exemplo, o soma, que é somente aqui o sinal de mais, né? Então aqui a gente utiliza o operador de soma, o operador de subtração, tá? Eu coloquei entre parênteses aqui, mas dentro do código a gente não utiliza entre parênteses, tá? Só foi para eu explanar aqui os operadores. Depois o operador de multiplicação, que é o asterisco, o de divisão, que é a barra de data, né? A barra invertida. E esse aqui faz a divisão e retorna o resto da divisão para a gente, esse percentual. Então, se eu quiser pegar o resto de uma divisão, né, ele me retorna o resto da divisão, a gente utilizando esse operador aqui de símbolo aqui, né, de percentual, tá? Bom, depois nós temos aqui também o operador, né, de concatenar strings, a gente juntar duas strings em um local só. Nós vamos fazer isso na prática aqui nessa aula também, tá? Então, o operador de concatenar strings é o sinal de mais. Então, quando a gente pega e soma duas strings, né, quando não é numeral, ele não vai fazer a soma, ele só vai juntar essas duas frases junto, tá? Ele vai pegar as duas frases e formar uma única frase, onde que eu quero que exiba isso, tá? Então, utilizar o operador de soma em strings, ele somente soma, não vai dar nenhum erro no compilador, ele vai juntar, né, ele somente vai juntar as duas strings para a gente exibir ela em algum lugar ou armazenar em uma variável também, tá? Bom, aí a gente tem os operadores aqui de incremento e decremento, tá? Bom, vamos prestar atenção aqui nessa parte, que é um pouco confusa para quem está iniciando. A gente tem o operador de mais, mais. Aí eu coloquei um exemplo aqui, var1, né, como se eu tivesse já declarado uma variável, né, de nome var1, vai ser igual a mais, né, var2. O que quer dizer essa expressão aqui? Né? Essa aqui já é uma expressão. Como eu falei que a aula de hoje a gente já ia entrar em expressões, né? Então, quando eu faço um cálculo, assim, que eu estou atribuindo, né, um cálculo e um valor em alguma variável, é uma expressão. Então, eu estou pegando, né, o mais e o valor da variável 2. O que que significa? Que a minha variável 1, né, vai ser atribuído o valor que está já dentro da var2 mais 1, porque eu utilizei o operador aqui de incremento, né? Então, o que está dentro da var2 vai ser somado em 1 e depois passado para var1, tá? Então, aqui acontece isso, eu somo primeiro e o resultado da soma do conteúdo, né, do var2 mais 1 é atribuído a var1, tá? Aqui já é o contrário, eu subtraio, né, 1 do conteúdo da var2 e depois é atribuído em var1, né? Então, primeiro eu faço a subtração e depois é atribuído em var1. Bom, agora eu montei uma expressão aqui um pouco diferente, né? Eu pus que var1 vai ser igual a var2 mais mais. O que que significa isso? Que o valor que está dentro da var2 vai ser atribuído em var1 para depois o var2 ser incrementado em 1. Vamos supor aqui que a var2 aqui tem um conteúdo 1 dentro dela e eu vou jogar esse conteúdo para var1. Quer dizer que a minha variável var1 vai conter 1 e a minha variável var2
vai passar a conter 2. Então, primeiro eu jogo o valor da var2 em var1 e incremento 1 em var2. Já aqui é o contrário, né? Eu jogo então primeiro o valor de var2 no var1 e depois eu faço o decremento de 1, né? Subtraio 1 do valor de var2. Ok? Então, quando eu coloco depois da minha variável, ele só vai ser incrementado ou decrementado após eu passar o valor, né? Então, eu pego o valor real, jogo no var1, aí depois que vai ser incrementado a var2 ou decrementado a var2, tá? Bom, aí a gente tem alguns operadores aqui também, né, de atribuição. Por exemplo, se eu colocar aqui var1 vai ser igual a var2, o var1 vai receber o valor, né, o conteúdo de var2. Tá? Se eu faço a seguinte expressão, var1 vai ser mais igual a var2, o que vai acontecer? Var1 vai receber a soma de var1 mais var2. Então, o que já existe no var1 vai ser somado com o conteúdo do var2. Tá? Bom, agora a outra expressão aqui, menos igual, né? O outro operador, né? Menos igual, e a outra expressão, var1 vai ser menos igual a var2. Então, var1 vai receber a diferença entre var1 menos var2, tá? Então, primeiro é feito o cálculo, aí depois o resultado é colocado dentro do var1, tá? Então, eu pego o conteúdo do var1 menos o var2 e o resultado é colocado dentro do var1. A expressão de cima, mais igual, eu pego o conteúdo do var1, somo com o conteúdo do var2 e depois o resultado é colocado no var1, tá? Para isso que servem esses operadores. Bom, aí eu tenho de multiplicação, né? Multiplicação igual. O que vai acontecer? Eu vou pegar o valor de var1, multiplicar com o valor de var2, né? O conteúdo de var2, e depois o resultado disso vai ser colocado dentro de var1, tá? Aqui é dividido igual, né? Então eu vou pegar o valor do var1, dividir pelo valor do var2, o resultado ser colocado dentro de var1. E o último operador aqui é o operador de percentual igual, né? Que vai pegar var1, vai ser dividido por var2 e o resto dessa divisão vai ser colocado em var1, atribuído a var1, tá? Então, esses aqui são os operadores que a gente tem para trabalhar aqui no C#, né? Agora, vamos fazer um exemplo aqui, a gente utilizando esses operadores, né? Já vamos utilizar as variáveis e também vamos utilizar os operadores. Bom, para isso, nós vamos criar um novo projeto, tá? Então, eu vou fechar esse projeto e nós vamos criar um novo. Vou vir no menu File ou Arquivo aí e fechar solução ou Close Solution, tá? Ele vai aparecer essa tela aqui para a gente, né? E nós vamos vir aqui em Create a New Project, né? Criar um novo projeto, ok? Bom, lembra que a gente falou que como a gente cria o primeiro projeto, né? Ele já começa a aparecer aqui na parte, né? De recentes, os projetos recentes criados. O último que eu criei aqui foi o da aula que a gente já estava utilizando, né, o primeiro projeto. Agora nós vamos clicar aqui e criar um novo projeto. Eu vou dar Nest aqui. Vamos colocar o nome aqui do nosso projeto. Eu vou colocar como Calcula Média, tá? Então nós vamos fazer um programa aí bem simples que a gente vai pedir aí a entrada de 4 notas para o usuário. E dessas 4 notas nós vamos fazer a média dela e exibir o resultado da média para o usuário, tá? Vou selecionar aqui a minha pasta de projetos do YouTube, ok? Create. Bom, vamos colocar aqui 140 para ficar melhor a visualização. Então é o mesmo tipo de projeto, é um projeto do Console App, tá? E aqui nós vamos criar o nosso projeto, tá? Bom, já vamos entrar um pouco também no conceito aqui de como a gente cria um projeto, de como que é feito um projeto assim, real, né? Quando nós vamos desenvolver mesmo um projeto, qual que é a sequência aí que a gente
utiliza, né, para criar esses projetos. Bom, quando a gente cria um projeto, a gente não vem, senta assim no computador, já cria o projeto e já começa a programar tudo de cabeça, né? Por exemplo, nós vamos criar aqui um projeto para fazer o cálculo da média de alunos, mas eu preciso saber como que vai funcionar esse projeto. E essa questão de saber como vai funcionar, o que vai precisar desse projeto para funcionar, é chamado de levantamento de requisitos. Então nós vamos na pessoa que vai utilizar ou quem vai utilizar esse sistema, né? A gente vai pegar o processo que essa pessoa utiliza, né? Para a gente montar o programa dentro dos processos dessa pessoa. Vamos supor assim que nós vamos montar um financeiro. Se a gente fosse montar um financeiro, um contas a pagar, receber, por exemplo, a gente teria que saber quais são as informações que o usuário precisa armazenar sobre esses tipos de conta, né? Por exemplo, contas a pagar e contas a receber. Quais são os campos, né? Quais são os dados, né, que eu preciso armazenar? Como que é feito os cálculos desses dados? Se no caso vai ter algum cálculo nesses dados, né? Se a gente vai fazer algum cálculo, qual que vai ser o processo da baixa? Como que vai ser o processo de quando não receber? Se receber com juros, sem juros, como que é todo o processo? Então o programador não sabe todo o processo, né? A gente precisa fazer primeiro o levantamento do requisito no departamento, com a pessoa que vai utilizar o programa, como que é o processo dessa empresa, e a gente enquadrar o programa dentro desse processo. Então todos os dados que nós vamos colocar dentro do nosso sistema, a gente já vai ter levantado esses dados previamente, né? Claro que vai surgindo conforme o desenvolvimento e o teste do aplicativo, né, vai surgir mais algumas informações, algumas alterações a serem feitas, tá? Mas o levantamento de requisito é feito para evitar muitas alterações, né? Então a gente vai tentar levantar o máximo de informação possível antes de começar o desenvolvimento em si. Então a gente vai lá, levanta todas as informações, todos os dados que precisam ser gravados, né? Como que vai ser manipulado esses dados, todo o processo do funcionamento da tela. A gente faz o esboço depois com esses dados, sem programar nenhuma linha de código, né? Só desenha a tela no caso, e depois leva para aprovação dessa pessoa, para depois da aprovação começar, né, em si o desenvolvimento do programa. Então a gente tem o primeiro passo, o levantamento de requisito. Como mencionei, vai acontecer de ter alteração. É normal ter alteração, de colocar algum campo, porque durante o uso do teste lá da tela, ou da funcionalidade, lá, por exemplo, da tela de cadastro de contas a receber lá, né, do documento, quando a pessoa vai estar lá utilizando o sistema, vai surgir ideias de melhorar o funcionamento da tela. É totalmente normal, tá? Mas o levantamento vai diminuir muito isso, tá? Então sempre tem em mente aí o levantamento de requisitos aí para começar a desenvolver um sistema, tá? Então eu só dei essa pincelada aqui do início de levantamento de requisitos, depois a gente vai se aprofundar mais nesse tipo de informação, né, nesse tipo de levantamento, tá? Quando a gente for criar realmente algum projeto real aqui no curso. Então a gente vai começar a fazer um levantamento de requisitos. Bom, então aqui eu vou começar a fazer já um levantamento, um mini levantamento de requisito do funcionamento aqui do nosso programa de calcular a média, tá? Bom, então eu vou utilizar aqui o comentário para a gente fazer, né, o levantamento de requisitos. Eu vou começar a utilizar aqui o comentário, então vai ser aqui, eu vou pôr aqui o nome de levantamento mini levantamento de requisitos, né? Vamos pôr assim, mini levantamento de requisito, tá? Bom, o nosso programa aqui é para criar um cálculo de média de alunos, né? Então o que eu preciso ter de informação aqui para a gente calcular a média desse aluno? Bom, primeira coisa, eu preciso saber quem é o aluno, né? Então eu tenho que ter a informação de quem que é o aluno.
Bom, depois, qual que é o próximo passo? Para calcular a média, né, eu preciso ter as notas, né, do aluno. Então, eu preciso das 4 notas do aluno. Ok. Depois que eu tenho as notas do aluno, o processo, né, eu tenho o nome do aluno, eu tenho as notas, aí qual que é o próximo passo? Calcular a média. Aí depois que a gente calcular a média, mostrar essa média para o usuário, né? Mostrar o cálculo para o usuário do sistema, né? Para o usuário, tá? Bom, então esse aqui é o nosso mini requisito de como vai funcionar o nosso sistema. Então primeiro eu preciso saber quem que é o aluno, depois eu preciso saber quais são as notas do aluno, para depois a gente calcular essa média e exibir essa média para o usuário, o cálculo da média para o usuário, tá? Bom, então somente com esse requisito aqui a gente já consegue montar o nosso sistema e já sabe o que a gente precisa ter para montar o sistema, né? Então eu preciso ter variáveis aí para armazenar o nome do aluno, né? Porque eu vou pedir a entrada do nome do aluno, depois eu tenho que pedir 4 entradas de notas, né? Eu pedi a entrada de notas, as 4 entradas de notas do aluno, depois fazer o cálculo da média do aluno, tá? Bom, então vamos já declarar essas variáveis aqui. Eu vou declarar uma string, opa, eu vou pôr tudo minúsculo aqui, né? Porque o C# é case sensitive, né? Diferencia maiúsculo de minúsculo, então vamos já deixar tudo minúsculo aqui. A string, eu vou pôr nome aluno, tá? Então declarei aqui a minha primeira variável para armazenar aqui o nome do aluno. Depois, eu preciso ter as variáveis para a gente armazenar as notas e fazer a média, tá? Então, eu vou pôr do tipo float. Como a nota pode ser quebrada e a gente vai fazer divisão dessas notas, né? Pode ser 3,5, 4,5, 5,5, assim por diante, né? Então, o float ele recebe, né, casas decimais, né? Ele aceita, não é números inteiros, né? Então, a gente vai utilizar do tipo float aqui para a gente fazer o cálculo da média. Aí a gente pode colocar aqui nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, nota 4 e a média, tá? Então, feito isso, a gente já declarou as 5 variáveis aqui que a gente precisa para armazenar e depois armazenar também o cálculo da média para ser exibido para o usuário. Bom, aqui eu fiz a declaração, né, das variáveis todas na mesma linha, né? Quer dizer que todas elas vão ser do mesmo tipo aqui, float, tá? Então, para eu não ter que digitar 5 linhas, né, cada linha float, nota 1, float, nota 2 e assim por diante, como é do mesmo tipo, eu posso declarar aqui tudo na mesma linha, tá? O IntelliSense aqui já está avisando, né, para a gente, né, que nós declaramos aí 6 variáveis, né, tem 6 variáveis aqui que a gente não está utilizando, né? Então ele está avisando aqui conforme a gente está programando, né, que a gente já viu essa informação. Bom, beleza, declaramos as variáveis, né? Agora vamos pular uma linha aqui. Bom, qual que é o próximo passo? É a gente pedir essas informações, né? Eu preciso pedir o nome do aluno e eu preciso pedir as médias, né? Então vou solicita a entrada de dados pelo usuário, tá? Bom, então aqui eu vou começar a pedir a entrada de dados. Então eu vou começar a utilizar aqui a nossa classe console, né, que é a forma que a gente tem para exibir as mensagens para o usuário, né? A gente vai utilizar lá o writeLine, né, para pedir a nota do aluno, né? O nome do aluno e as notas. A gente vai pôr assim, ó, console.writeLine. E aí eu vou mostrar a diferença entre esses dois métodos aqui, ó, o write e o writeLine, tá? Então vou pôr assim, ó, informe o nome
do aluno. Dois pontos e um espaço e ponto e vírgula aqui para eu terminar. Agora eu vou pôr já um break aqui e eu vou executar para a gente ver como que já está o nosso programa. Lembra, né? Quando é só avisos, né, a gente pode executar o programa normalmente. Então eu vou colocar assim, console.readKey, lembra, né? Que a gente coloca aqui o readKey, que é para dar o break no nosso sistema para a gente ver o resultado. Já vamos dar um start aqui. Olha só o que aconteceu. Eu vou aumentar a fonte aqui para poder ver melhor. Olha o que aconteceu. Ele está pedindo assim, informe o nome do aluno e colocou o cursor piscando aqui embaixo, né, para digitar o nome do aluno. Fica estranho, né? Então, para a gente deixar o cursor aqui na frente do dois pontos, a gente utiliza o outro método, somente o write. A gente apaga aqui o writeLine e a gente só deixa o método write, que ele não vai quebrar a linha automaticamente para a gente. Então vamos dar o F5 aqui de novo. Aí pronto, voltei aqui o programa. Aí informe o nome do aluno, né? E o cursor agora fica piscando na frente do nome do aluno. Então essas é as diferenças entre os dois métodos, o write e o writeLine. O writeLine ele já quebra a linha e somente o write ele não quebra a linha, tá? Bom, se eu tentar digitar o nome aqui, ele vai sair porque eu não coloquei o comando ainda de digitar o nome, né? Eu só exibi aqui a informação, a frase para o usuário e dei uma pausa aqui para a gente ver a execução do programa. Agora a gente vai pedir a entrada de dados para o usuário, tá? Então vamos pedir lá, vamos pôr console. Opa, vamos pedir a entrada de dados, né? Então vou pegar aqui o nome do aluno, minha variável nome aluno, vai ser igual, né? Vai receber o console, agora sim, né? Ponto readLine, tá? Ele vai receber o console readLine. Quer dizer que ele vai permitir agora eu digitar uma informação lá dentro do console e quando eu pressionar Enter, esse conteúdo vai automaticamente para dentro da minha variável nome do aluno, tá? Então vamos fazer o teste. Vamos apertar o F5. Informe o nome do aluno. Agora eu consigo digitar, dou Enter, ainda ele está agora no Read Key, né, que é pressionar o Enter de novo para terminar o programa. Então, esse conteúdo que eu digitei, ele já foi colocado dentro da minha variável, tá? Pronto. Bom, agora a gente precisa pedir a primeira nota, né? Vamos pôr console ponto somente o write, né? Que eu quero que fica na mesma linha, informe a nota 1. Ou a primeira nota, né? Vamos por assim, nota 1. Aí, a nota 1 também vai ser igual a console.readLine. Sempre a gente tem que abrir e fechar esse parênteses aqui, porque é um método, né? Bom, mas olha só agora o que está acontecendo, né? Agora apareceu realmente um erro, né? A gente não vai conseguir executar o nosso sistema com esse erro, né? Ele está pedindo, ele está falando aqui, né, no erro, ó, cannot implicit convert type string to float, porque ele sabe o que eu digitar lá no console é um texto e eu estou tentando jogar esse texto para dentro de uma variável do tipo float, né, que é de um conteúdo de numérico, né, conteúdo numérico. E ele está falando que ele não consegue fazer a conversão implicitamente, né, automaticamente, né. Então a gente precisa primeiro converter esse conteúdo para dentro, para depois jogar para dentro da nossa variável. Mas a questão aqui é o seguinte: se a gente pegar e converter o conteúdo direto, né, e for realmente texto que foi colocado lá, vai dar problema, né? Então a gente não vai conseguir nunca converter um texto, uma letra, né, um A, um caractere lá especial para número, tá? Aí a gente precisaria testar. Mas como a gente ainda não viu a parte da gente fazer os testes lógicos aí para fazer verificações, a gente vai se propuser aqui que foi digitado corretamente o número e a gente já vai converter ele
converter ele para número direto, sem fazer a verificação. Depois, quando a gente entrar na parte de verificações, né, de controle de fluxo, aí sim a gente vai modificar o projeto e fazer o controle de fluxo para verificar se realmente lá dentro tem número ou não, tá? Bom, então quais são as formas aqui para a gente converter, né? Converte ponto to single. Pronto, agora ele aceitou, porque este método aqui ele está retornando o tipo float, que é o tipo da nossa variável. Agora tem uma outra forma também da gente fazer essa conversão, que seria da seguinte forma. Vamos copiar essa linha aqui inteira, né? Então aqui ele já está convertendo para float o conteúdo lá que a gente digitar, né? Mas a gente tem uma outra forma de fazer isso. Vamos apagar aqui. Aí a gente pode utilizar qual que é o tipo que eu quero converter. Para que tipo? Float. Eu vou colocar float ponto parse, tá? Ou seja, ele vai converter o conteúdo, né, também lá que a gente digitar, para float e jogar na nossa variável, tá? Só que aqui a gente, como eu falei, né, a gente já está levando em consideração que o valor está digitado lá corretamente, né, que é um número mesmo que pode ser convertido para float, tá? Bom, para não confundir, né, então esses são os métodos aqui, os dois métodos que a gente tem para converter. Vamos utilizar aqui do próprio framework, que já tem o método pronto, né? Vamos utilizar esse método aqui. Então vamos apagar esse e deixar um método só. E vamos pedir as outras notas, né? Então eu vou copiar as duas linhas aqui, que a gente tem que colocar, né, mais 3 vezes, né? Então é só mudar aqui, né, para 2. Aqui vai ser a nota 2. Vamos colar outro. Aqui é 3. Aqui vai ser a minha variável nota 3. Ok? Colar mais um. A nota 4. E 4. Bom. Vamos fazer o teste, né? Vamos ver como que está o nosso sistema. Aí o próximo passo já é a gente calcular a média. Então, o nome do aluno, Márcio. Nota 1, 5,4. Tá, jogou lá. Então tá jogando os valores. Ah, tirou 8. 4,33. Tá? 5,47. Pronto. Aí aqui tá no break. Tá no break, né? Esperando a gente apertar o Enter para finalizar o programa. O próximo passo agora é a gente calcular a média e exibir essa média para o usuário. Tá? Então vamos fechar. Então aqui a gente já fez a parte de solicitação de entrada de dados. Então vamos quebrar uma linha aqui. Eu ponho um comentário, vou pôr o comentário aqui, que a gente vai aqui calcular a média, tá? Bom, como que a gente vai calcular a média? Agora nós vamos entrar nos operadores que vimos hoje, né? A minha média vai ser igual. Bom, como que é calculada a média, né? A gente tem que somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas somadas, né? Então eu vou colocar assim: nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Tá? Aí depois, né, que a gente somou todas as notas, a gente tem que dividir por 4. Ponto e vírgula, terminei aqui a minha linha. Então essa aqui é a linha de cálculo da média. Aí depois de calcular a média, a gente precisa exibir a média para o usuário, né? Então aqui eu vou mostra a média, tá? Console.writeLine. Agora eu posso usar o writeLine porque eu não estou pedindo a entrada de dados. Quando eu não vou usar a entrada de dados, a gente pode usar o writeLine, que ele já quebra a linha automaticamente, não tem problema, tá? Então vamos mostrar aqui
as notas do aluno, né? Então eu vou colocar assim: a média do aluno. Aí aqui eu posso exibir o nome do aluno, e aqui exibir a média, tá? Vamos tirar esse ponto para não confundir, para a gente ver certinho. Depois, vírgula, aí eu passo os argumentos, né? Qual o argumento? Eu tenho que passar primeiro o nome do aluno e depois a média. Aí, ponto e vírgula, terminei aqui a exibição da média, tá? Bom, agora que a gente utilizou dois índices, né? O índice 0 vai aparecer o nome do aluno, o índice 1 vai aparecer a média do aluno, tá? Já está tudo feito aqui. Vamos fazer o cálculo, né? Vamos dar um start aqui. Vamos pôr aqui, João, 5, 5, 5, 5, né? Nossa, o que aconteceu aqui? A média era para ser 5, né? A média do aluno João é 16,25, né? Então tem coisa errada aqui na média do João, né? Bom, o que está feito de errado aqui, né? O nosso cálculo aqui está feito errado, porque pela regra normal da matemática, né? Primeiro vai ser dividido a nota 4 por 4 e depois vai somar as outras notas no resultado aqui da divisão, tá? Então o cálculo está sendo feito errado. Primeiro a gente tem que fazer todas as somas e depois dividir por 4. A forma que a gente faz essa separação, né, essa expressão de separação, a gente separa entre parênteses, tá? Bom, aqui na linguagem de programação a gente só vai poder utilizar o entre parênteses, tá? Só parênteses. A gente não vai poder utilizar colchete e nem chaves, porque já a chave a gente está utilizando aqui, que é a separação aqui da classe, né? Abre e fecha, onde termina uma classe, onde termina um método, tá? E depois a gente vai ver onde também é aplicado as chaves em outros tipos de palavra-chave, tá? Bom, então se eu quiser fazer primeiro a nota 2 mais 3, eu abro um parênteses aqui e fecho outro parênteses. Então a gente vai fazendo isso, abrindo e fechando parênteses, e o parênteses que está dentro, né, mais dentro, é feito primeiro, né? Então primeiro é feito nota 2 mais nota 3 e depois o do outro parênteses. Aqui no caso o resultado vai ser o mesmo, porque é tudo mais aqui, tá? Tudo soma, então o resultado vai dar o mesmo. Então não nem precisaria pôr esse parênteses aqui. Então vamos tirar esse parênteses e vamos executar o nosso programa novamente aqui, tá? Vamos dar um start aqui nele. Vamos pôr João e vamos fazer o teste com 5, 5. Pronto, agora a nossa média tá certa, né? Ficou média 5, né? Tá certinho. Então eu somei tudo primeiro e depois dividi essa média por 4, né? Essa soma por 4 para achar a média, tá? Então com isso aqui a gente conclui nosso exemplo. Todos os avisos aqui também sumiram, né? Quer dizer que a gente corrigiu todos os avisos, estamos utilizando todas as variáveis que a gente declarou. Vamos ocultar um pouco aqui o error list e a gente repassar aqui o nosso programa, né? Então aqui primeiro a gente fez o mini requisitos, né? Então a gente fez um mini levantamento para saber como que o nosso programa vai funcionar. Então eu preciso saber quem é o aluno, depois eu preciso das 4 notas, calcular a média e mostrar. Tendo isso, a gente já soube como montar o programa. Então eu teria que ter uma variável para armazenar o nome do aluno, onde a gente definiu aqui como um string, e depois as variáveis para armazenar os valores da nota e o cálculo da média. Depois a gente pediu o nome do aluno, né, como que é string aqui, o console readline, ele é string, né, ele retorna, esse método retorna uma string, e a nossa variável é string, então a gente não precisou mudar nada, só jogar para dentro da nossa string. Aí guardamos o nome aí do aluno. Depois a gente pediu a nota 1, aí sim a gente precisou, né, no caso, converter a string para float, e o C# ele não converte automaticamente, então a gente teve que mostrar para ele que tipo que a gente teve que converter. Então a gente utilizou um método do próprio framework, onde a gente utilizou convert.toFloat,
single, onde que ele traz para float aqui, né? Então ele vai pegar uma expressão string, que está uma string, né? Está falando com valor string, e converter ele para float. Aí a gente viu também que nós podemos utilizar o próprio nome float.parse, né? Para ele converter também a string para float, tá? Mas a gente preferiu que utilizar do próprio framework, que fica melhor a leitura, né? A gente sabe que está convertendo, fica melhor a leitura do programa. Pedimos as 4 notas, né? Depois que a gente pediu as entradas 4 notas para o usuário, a gente fez o cálculo da média, onde primeiro a gente fez o cálculo errado, sem considerar os parênteses, e aí a gente veio aqui e alterou, depois colocando parênteses para definir qual cálculo que ia ser feito primeiro, para depois dividir o resultado desse cálculo por 4. Então a gente fez a soma e dividiu por 4. Aí, por último, a gente exibiu a média, né, com o nome do aluno, né? Então a média do aluno a gente passou aqui no índice 0, o nome do aluno, e depois o valor da média a gente passou aqui no valor 1, né, no índice 1. E aqui está os dois argumentos que a gente criou, né, o índice 0 e 1, o nome do aluno e média, e com isso aqui a gente concluiu o exemplo, tá? Então com isso, essa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário, que eu responderei com certeza, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.